Bom dia, boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Como passaram a noite? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ciências, isso mesmo. Lembrando a vocês que nós estamos estudando sobre o sistema digestório, que começa pela boca. Isso mesmo, se nós voltarmos aqui, ó, na página 25, para vocês recordarem, sistema digestório. Vamos lá, recordando, né? Os órgãos que formam o sistema digestório: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E os anexos são as glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Então, tudo isso forma o sistema digestório, o que faz parte da sua digestão, como os demais órgãos, de grande importância para a sua vida, porque tudo aquilo que você alimenta, tudo aquilo que você ingere, seu sistema digestório vai transformar isso, tá? Vai retirar os nutrientes e, por fim, vai finalizar com as fezes, ok? E tem todo um processo, né? Quando passa por cada órgão desses, cada um faz o seu processo. Se um desses órgãos estiver prejudicado, se um desses órgãos não estiver bem, o funcionamento dos outros também não será bom. É como uma indústria, certo? A máquina vai passando por diversas fases. Aquele determinado, eles fabricam chocolates. Se uma parte da máquina estragar, o restante ficará comprometido. E, como nós falamos anteriormente, a sua alimentação. Conforme o que você se alimenta, é aquilo que o seu corpo vai responder. Como tem sido a sua alimentação? Então, nós estudamos sobre todo o processo, que o processo de digestão começa na sua boca. Isso mesmo, a mastigação. Você mastigar bem, não comer rápido, não comer bebendo coisas líquidas. Comeu um pouco do alimento líquido, comeu um pouco do alimento líquido. O seu estômago, ele precisa primeiro só fazer o processo, tá? De fazer a digestão do alimento. Se você mistura a água com a comida, aquilo dali vai parecer uma lavagem na tua barriga. Vai ficar uma coisa bagunçada. E isso vai atrapalhar a digestão do alimento. Então, o certo é você comer primeiro, esperar 30, 40 minutos para poder ingerir líquidos. De manhã também é necessário comer. Tem pessoas que falam, eu não vou comer de manhã porque para mim eu não quero engordar. Ou então eu não sinto fome. É necessário você comer de manhã. Pelo menos 3 refeições diárias você tem que ter, ou 4. Ok? Preocupar com o que você come. É necessário se alimentar. Lembra que nós falamos da desnutrição e obesidade? Então, eu tenho que preocupar com os alimentos? Tenho. Ok? E agora nós estamos aqui, ó, na página 28, que fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Que interessante, né? Ó, a página 28. A incrível conexão cérebro-intestino. Ainda fala que o coração, o fígado e os rins que nos perdoem. Mas não há órgão mais fascinante que o intestino. O intestino tem neurônios e aloja trilhões de bactérias. O intestino tem mais bactérias que células no seu corpo. Isso mesmo. E o intestino, ele não precisa dos comandos do cérebro para funcionar, não. Ele tem o seu próprio comando, o seu próprio sistema nervoso, que comanda esses movimentos de contração para que as fezes sejam retiradas do corpo. Isso mesmo. E as bactérias que tem no seu intestino, os trilhões de bactérias, são mais do que necessárias. Para quê? Para que os nutrientes sejam retirados. Ok? E para que você tenha mais informação, tenha uma bagagem maior sobre o intestino ser o nosso segundo cérebro, sobre o cuidado que você deve ter com o seu intestino, a importância do seu intestino na absorção desses nutrientes, na maneira de fazer as fezes, de fazer com que essas fezes sejam retiradas do seu corpo, como que o funcionamento do seu intestino reflete no seu corpo inteirinho.
Por isso que ele é o nosso segundo cérebro, porque ele tem neurônios também. Isso mesmo, 500 milhões de neurônios. Então agora você vai assistir um vídeo de um médico especialista na área que vai falar para você detalhadamente sobre a importância do nosso intestino. Vamos lá então? Assista aí. Nos comentários, se inscreve no canal, verifica se o teu sininho tá ativado e vai logo deixando o teu like. E dessa forma você vai ficando por dentro de tudo que tem aqui no canal e você vai ser aquela pessoa mais sabida naquela mesa que só tem as amigas que não entendem sobre saúde, só tem os amigos que só pensam em comer pizza. Já pensou? Todos discutindo, falando sobre aquela gordura que faz mal e você chega e diz: você não conhece a gordura do bem? E aí você dá uma aula sobre os benefícios dos alimentos, de comer gorduras, de não comer carboidrato, você vai saber mais que todo mundo na mesa. Mas voltando ao vídeo, por que será que eu falo sempre que o intestino é o nosso segundo cérebro? Por que o título desse vídeo? Diga-me como anda o seu intestino que direi quem tu és. Gente, o intestino tem mais neurônios do que a nossa espinha dorsal. E ele age independentemente do sistema nervoso central. O intestino tem vida própria. E essa independência do intestino e essa, digamos, vida própria é o que dá esse título de segundo cérebro. O intestino é um mundo, é uma complexidade de um microbioma. Tem muito bicho vivendo lá. E esses bichinhos, essas bactérias, influenciam o meu e o seu cotidiano. Por isso eu afirmo que o intestino vai muito mais além do que ser um tubo que joga cocô para fora. Tem muita gente que pensa isso, que é um tubo que ajuda a processar os alimentos. Tá longe de ser só isso. Só para você ter uma ideia, existem diversos estudos tentando achar tratamento para doenças mentais com intervenções imunológicas lá no intestino. Então, meus amigos, minhas amigas, antes de pensar em qualquer coisa, qualquer tipo de remédio, preste atenção na sua barriga. Como é que tá o teu bucho? Como é que tá o teu intestino? E olha, isso vai muito mais além de estar olhando gordurinha. Então, para ficar mais objetivo, eu vou te dar 7 motivos. 7 motivos para você começar a observar como é que o teu intestino está funcionando. E por que que ele é o nosso segundo cérebro. E por que que aquela frase é verdadeira. Diga-me como está o teu intestino que eu direi quem tu és. A primeira coisa é em relação ao sistema nervoso autônomo. Diferentemente de todos os órgãos do corpo humano, o intestino pode funcionar sozinho e eu vou te explicar como. Ele possui sua própria autonomia, suas próprias decisões. Ninguém manda no intestino, não. Tente você segurar um peido por muito tempo? Segura não. Ou então se o teu anel, teu caneco quiser trancar, tente abrir. Duvide se abrir. Ele tranca, quando ele resolve trancar, você fica sem fazer cocô durante dias. Você pode tentar que ele se governa, ou seja, ele não precisa que o teu cérebro racional diga nada a ele, como acontece com o resto. Como acontece com o resto dos órgãos. Quem comanda o intestino é o chamado sistema nervoso entérico, que é uma filial, digamos assim, do sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso autonômico, ele governa os órgãos, as vísceras. Aí tem uma filial só para o intestino. Pois é, esse sistema nervoso, ele envolve o estômago, o intestino, e ele se comunica com o sistema nervoso central através de outros sistemas que são parasimpático e simpático, que não quero falar não para não complicar. O segundo motivo pelo qual você precisa prestar atenção no teu intestino é que 70% das células do nosso sistema imunológico vem do intestino. E é justamente isso que é a chave de fazer o intestino o centro da nossa imunidade. Muitas pesquisas já comprovaram que se você tem problema intestinal, é mais provável que você tenha doenças comuns como gripe, resfriado. E outro motivo, que é o terceiro motivo pelo qual você precisa prestar atenção no teu intestino, é que 50% das fezes do teu cocô, não sei se você sabia disso, são bactérias. Se você pensa ou pensava que o cocô era formado apenas por resto de alimento, você está errado. E eu aposto que mais da metade aqui do canal pensava isso, não pensava? Pois é, gente, aproximadamente metade das nossas fezes são bactérias. E a maioria são bactérias boas. Por isso que o pessoal tem feito muito transplante de fezes. Pois é, a maioria é bactéria boa. E por isso que os transplantes de fezes podem ser uma grande opção para pacientes que têm a microbiota, ou seja, as bactérias intestinais debilitadas. Esses dias eu falei sobre transplante de fezes aqui no canal e teve um pessoal que ficou horrorizado. Mas é sério, gente, existem casos que somente um cocô saudável pode resolver. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa os comentários aqui que eu faço um vídeo para você. E é claro que se eu estou falando em fezes, intestino, você deve estar se perguntando aí, daí a mãe me diz uma coisa: quantas vezes é o normal ir ao banheiro? Bom, segundo pesquisas que mostram que as pessoas têm o seu ritmo individual para ir ao banheiro, não existe uma regra, mas é considerado normal, né, uma média de você ir no banheiro até 3 vezes ao dia. Tem gente que vai. E no mínimo 3 vezes por semana. Mas, como eu falei, isso varia de pessoa para pessoa. O quarto motivo pelo qual você tem que prestar atenção no seu intestino é que quanto mais diversificada a dieta, mais diversificada é a microbiota, ou seja, as espécies de bactérias no intestino. Isso vocês já devem saber, por exemplo, que existem trilhões de bactérias
no intestino. E como nós, eles gostam de diferentes alimentos. As bichas são exigentes. Aí você diz, meu Deus, eu quero me livrar dessas bactérias. Não tem como, gente. Nós somos feitos de bactérias. Nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. E essas bactérias são fundamentais para a nossa digestão, porque é graças a elas que nosso corpo absorve determinados nutrientes. Então imagine que a maior parte desses micróbios são bichinhos que estão aqui dentro e só querem ajudar a gente. Você tem que cuidar desses bichinhos, você tem que dar comida para esses bichinhos. Você não dá comida para o seu gatinho, pro seu cachorro? Você não dá comida pro seu marido? Né? Então os micróbios, comendo comida mais forte, eles ficam mais fortes. E você cuidando desses bichinhos, tendo o intestino em dia, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Bom, mas o que é que acontece com dietas pobres em nutrientes, como a dieta da maioria dos adolescentes? Ou dietas que nunca variam, todo dia arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne, pizza, 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 sanduíche. Essa pessoa desenvolve uma microbiota, ou seja, bactérias mais pobres. Sabe aquele zoológico que tem pouco bicho? Os bichinhos velhos, tudo marromeno? Eu comparo muito com o zoológico do sertão do interior do Ceará. Você vai no zoológico aqui no Ceará, quando tem os coitadinhos do bicho, então você chega lá, tem um gato do mato, tem um macaquinho, tem umas jaulas vazias, ou seja, é um zoológico pobre. Aqui os bichos têm dificuldade de sobreviver. Aí você vai num zoológico lá de São Paulo, tudo bonito, lá tem girafa, tem onça, né? Então é o tipo de alimentação que você dá, é o tipo de cuidado, como você cuida do teu intestino. A quinta coisa que você tem que começar a prestar atenção também é que o seu intestino, ele tem relação com o teu estado de ânimo, mas não só isso, ele está muito associado ao teu nível de estresse. Se você tem problema no intestino, uma coisa que você precisa prestar atenção é como é que anda o seu nível de estresse. Claro que para tratar o nível de estresse, muita coisa precisa ser feita. É um conjunto. Tem gente que precisa de remédio, tem gente que precisa de yoga, tem gente que precisa de meditação, tem gente que precisa casar, tem gente que precisa se separar. E após você conquistar níveis de estresse mais baixos, o intestino normalmente melhora e volta a trabalhar melhor. E outra coisa, cerca de 80 a 90% dos precursores de serotonina, que é o hormônio da felicidade, são encontrados no trato gastrointestinal, ou seja, no intestino. E só para relembrar, a serotonina é um neurotransmissor que interfere em várias funções no corpo, não é só na felicidade não. Ela interfere nos movimentos peristálticos, nas ondas intestinais. Pois é, essas ondas servem para empurrar a comida no intestino. A falta de serotonina está muito associada a transtornos psiquiátricos. E a concentração de serotonina baixa no corpo, ela está sempre reduzida em relação ao estresse, quando você tem ansiedade, quando você está de mau humor, com depressão. E pesquisas apontam que pessoas com depressão e vários outros transtornos mentais têm alterações na microbiota do intestino, diferentemente de pessoas que não têm esses problemas mentais. Isso abre caminho para uma nova classe de medicamento chamada psicobiótico, já ouviu falar? Que eu posso explicar como sendo um coquetel de probióticos, ou seja, de bactérias intestinais para melhorar a saúde mental. Loucura, né, gente, isso? Sexta coisa que você tem que observar em relação ao teu intestino é que, se você tem medo de um alimento e mesmo assim consome, muito cuidado. Acredite, existem estudos que mostram que se você tem medo de um determinado alimento, se você tem medo do que é que ele vai causar em você, normalmente podem aparecer os sintomas físicos devido ao teu medo influenciar na tua resposta. Então olha que loucura, as nossas crenças podem influenciar as nossas reações físicas. Então se sua avó, se sua mãe falava que leite com manga mata, se o teu amigo lá do interior dizia que cachaça com leite mata, e você acredita nessas coisas, isso realmente pode fazer mal a você. O mesmo vale para aquelas pessoas que inventam. Sabe aquela pessoa viciada em doença? Que inventa que tem intolerância a tudo. Ah, eu tenho intolerância a café, eu tenho intolerância a glúten, tenho intolerância a lactose, eu tenho intolerância a cominho, intolerância a pessoa tem intolerância a tudo. Tem intolerância até ela mesma, muitas vezes. Essas pessoas nunca fizeram nenhum exame e acham que tem intolerância a tudo. Às vezes você não tem, mas a tua crença faz você ter. Sétima coisa que você tem que observar também. Você pode, sim, melhorar a sua microbiota intestinal. Essa é a parte que eu queria chegar. Você não está condenada a ter uma microbiota ruim eternamente. Para melhorar isso, basta você seguir as seguintes dicas. Mantenha uma dieta diversificada para você diversificar o microbioma intestinal, ou seja, bactérias diferentes. Lembra do zoológico? 2. Reduza o nível de estresse, fazendo meditação, yoga, relaxamento, pescaria, chá da tarde com as amigas ou qualquer outra atividade boa que te relaxe. Se você tem algum problema intestinal, melhor evitar álcool, evitar cafeína, comidas
condimentadas e invista em uma boa noite de sono, pois a noite de sono ela melhora o teu relógio biológico e aí você não vai alterar os seus padrões fisiológicos e o seu intestino vai agradecer. Procure um profissional, um nutricionista, um médico para passar para você probióticos. Comece a usar kefir, kombucha. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo falando sobre kefir para você entender. E procure também comer fibras, várias fibras de macaxeira, inhame, beterraba. Coloca essa alimentação mais saudável no teu dia a dia. E da próxima vez que você ouvir falar da palavra enfesado, que significa popularmente cheio de fezes, nervoso, bravo, saiba que nunca uma expressão fez tanto sentido. Mas agora me diz, você vai cuidar da sua microbiota? Você já cuida dela? Ficou alguma dúvida? Por favor, deixa teu comentário aqui. Eu sempre que posto, estou passando pelos comentários. Agora, claro que eu passo mais pelos que comentam primeiro. Então aproveita que o vídeo foi postado, já comenta em cima. Aproveita também e adquire nosso e-book Controlando o Diabetes. É um livro digital que vai te ajudar a não colocar tanto açúcar no intestino para não alimentar essas bactérias que às vezes são ruins no teu... E aí, gostaram do vídeo? O que acharam? O que conseguiram aprender sobre isso? Muito interessante, né? Eu também achei, gostei muito, ok? Então, cuide bem da sua alimentação, cuide bem do seu intestino e vamos lá. Página 29. Com base no texto, responda as questões propostas. Por que o intestino é considerado um órgão tão fascinante? Porque ele é o quê? O que eu expliquei agora há pouco? Além dele ser o nosso segundo cérebro, ter neurônios, além disso, ele tem trilhões de bactérias. Bactérias no meu intestino, isso mesmo, bactérias que são necessárias para esse intestino. Número 2. Quais são as funções dos neurônios presentes no intestino? Quais são? E aí, vamos voltar lá no texto? Ele ajuda o quê? Os neurônios. Será que ajuda na digestão? Será que ajuda na contração para que as fezes sejam retiradas do seu corpo? 3. Qual é o papel das bactérias na manutenção da nossa saúde? E aí, ouviram bem o que o doutor falou? Sobre as bactérias também ajudam na digestão dos alimentos? Nos protegem de infecções? Essas bactérias nos protegem de infecções? Sim, também. Número 1. Complete as frases sobre as etapas do processo de digestão corretamente. Depois, encontre esses termos no caça-palavras, ok? Então tá aqui, ó. É só você voltar nesta página também, que você vai encontrar a resposta. Vamos para a página 30. Observe a representação do sistema digestório e em seguida faça o que se pede. Olha só. Você vai voltar novamente aqui também, aqui ó, desenho aqui ó, e vai lá preencher, ok? Letra A. Escreva o nome dos órgãos que formam o sistema digestório nos respectivos espaços. Circule de vermelho o nome dos órgãos que fazem parte do tubo digestório. Vamos lá então. Circule de verde o nome dos órgãos anexos ao sistema digestório. Lembra aqui, ó? Vamos voltar nessa página. Aqui, ó, o que faz parte do tubo digestório tá no segundo parágrafo aqui, ó. Depois desse quadradinho verde, o que faz parte do tubo digestório. O anexo tá aqui, ó, no terceiro parágrafo. Os que são anexos. 3. O tempo que o organismo leva para fazer a digestão pode variar de acordo com o alimento ingerido. Sim. Tem alimentos que demoram mais para fazer a digestão. Em geral, quanto mais gordurosa for a comida, mais tempo levará para ser digerida. Analise a duração da digestão de alguns alimentos e depois responda as questões. Frutas, 30 minutos. Batatas, 1h30. Olha quanto tempo demora. Laticínios, 2 horas. Pizza, 2h30. Carnes, 3 horas. Por isso, quando você vai jantar e você janta carne, muita carne, sua janta tem que ser máximo 18 horas, para que tenha o processo de digestão durante 3 horas, para que você possa dormir bem. Em um piquenique, Ana comeu apenas frutas e João comeu pizza. Qual deles demorou mais para digerir o alimento? Aí você vai responder aqui. Ana que comeu frutas ou João que comeu pizza? Quem demorou mais para fazer a digestão?
Letra B, na página 31. Se quisesse ter uma digestão mais rápida, a quais dos alimentos citados a seguir você daria preferência para a sua alimentação? Você quer ter uma digestão rápida. Você ia comer iogurte, frango, banana ou bacon? Você pode... Duas opções. Número 4. Numere os órgãos do tubo digestório de acordo com a ordem de passagem dos alimentos. Aqui, ó. Você vai numerar de acordo com a passagem dos alimentos. Só voltar nessa página aqui, ó. Ok? Leia o texto sobre a importância da escovação. Você tem escovado bem os seus dentes? Em nossa boca vivem diversos tipos de micro-organismos, como as bactérias, alimentando-se de restos de comida. Se comermos muitos alimentos que contêm bastante açúcar, e se não escovarmos os dentes após as refeições, as bactérias se multiplicarão rapidamente, formando colônias conhecidas como placas bacterianas sobre os dentes. Por isso, para termos dentes sadios, devemos evitar o consumo excessivo de doces, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, usar o fio dental e ir ao dentista a cada 6 meses. Então, já que nós estamos falando sobre o sistema digestório e começa pela boca, você tem que ter uma boa saúde bucal, certo? Por quê? Porque se você tiver qualquer problema com cáries, como que vai ser a sua mastigação? Você vai conseguir mastigar bem todos os alimentos? Será que essas bactérias não podem começar a prejudicar outras partes do seu organismo? Então é necessário escovar dente 3 vezes ao dia, fazer uma boa mastigação, passar fio dental, a cada 6 meses ir ao dentista, ok? Depois, a letra A, B e C, você vai responder as questões referentes ao texto que nós acabamos de ler. Um ótimo dia, fique com Deus.